Amém. Gostaria de chamar o pastor Paulinho. Estará com a palavra nesta noite. Oh, glória. Vamos orar pelo nosso pastor. Papai, aqui está teu filho que mais uma vez vai trazer uma palavra dos céus para a tua noiva. Eu te peço, brinda ele, a pastora Érica, a Giovana, suas filhas, papai, sua casa, seu trabalho, seus bens. Que anjos estejam ao redor deles, guardando, livrando ele de qualquer seta do inferno, papai. E que abra-se um manto agora, papai, entre ele e diante do teu trono. Espírito Santo, fala tudo que o Senhor quer ensinar para a tua noiva. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Não sei se eu consigo pregar, não. É sério. Eu nem sei o que eu estou sentindo. É louco. Você é louco. Essa é a brisa. Eu estou tremendo. Vocês estão vendo eu tremer? Não, né? Mas você tem noção do que eu estou sentindo. Essa é a brisa. Você que conhece uma brisa, vem pra cá. Meu Deus. Vem pra cá que você vai saber o que é a brisa verdadeira. Eita. Eu não consigo me controlar. Deixa o menino rodar. Isso que é brisa. Eu quero chorar, eu quero dar risada, não sei. Vamos lá. O que eu ia falar mesmo? Abram suas Bíblias em Mateus 6. Mateus capítulo 6, versículo 9. Amém? Fique de pé, em referência à palavra. Você que está na sua casa, você que está aqui. Em nome de Jesus. Capítulo 6, versículo 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Eu vou começar a ministrar essa palavra e eu tenho certeza, eu quero passar para vocês tudo que Deus colocou no meu coração. E eu espero que eu consiga. Por isso, papai, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu quero te pedir que não seja eu, mas seja o Senhor, porque eu sei que tudo que começou aqui, papai, essa nuvem que está neste lugar, papai, esse ambiente de poder, Pai, que está nesse lugar, ele continue operando, Senhor. Não porque eu estou aqui, Pai, nem porque nenhum de nós está aqui, porque teu é o reino, o poder e a glória. E que essa palavra entre no coração de quem está aqui e de quem está em casa, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês algo que Jesus começou ensinando no
Monte, quando ele começa no capítulo 5, o Sermão do Monte. E aqui Jesus começa ensinando os seus discípulos algumas coisas que é muito importante para nós hoje, e que se nós conseguirmos entender cada um desses ensinamentos do Senhor, a gente consegue viver uma vida livre com a nossa família, com o nosso próximo. E ele começa ensinando aqui no capítulo 5 as suas bem-aventuranças. Depois ele vai falar sobre o sal da terra e a luz do mundo, quando ele ensina que nós somos o sal, e a gente falou esses dias, né, sobre ser o sal, sobre ser a luz. Ele continua falando sobre o cumprimento da lei dos profetas, passa pelo capítulo 6, e ele continua esse sermão falando de esmolas, de oração e de jejum, onde ele fala que o que a nossa mão direita faz, a nossa mão esquerda não precisa saber. Isso o Senhor está ensinando aos seus discípulos, e nós somos os discípulos do Senhor, né? Então isso é um ensinamento que tem que estar no nosso coração. Ninguém precisa saber o que nós fazemos, o que não fazemos, porque isso é para o reino. E aí ele fala da oração, que nós acabamos de ler, depois você vai entender o que eu estou falando. E ele fala sobre o jejum, quando nós entramos, tem gente que fala assim, então os caras, todo dia os caras me esperam para almoçar, né? Vamos subir, irmão, para almoçar. Eu falo, não, eu não vou hoje não. E aí eles falam, aí tem um que sabe, né? E ele fala, tá no óleo, varão. Eu falo, tô, só falo tô e fico, porque a palavra também fala que nós, quando nós estivermos de jejum, ninguém precisa saber. Quando nós estivermos de jejum, a gente se levanta de manhã, passa o gel no cabelo inteiro, vai trabalhar, e ninguém precisa saber, que seu semblante não precisa desfalecer, que você não precisa falar, que vontade de comer. Por quê, irmão? Porque eu estou de jejum. Jesus fala que não é necessário isso. É necessário que você fique mais feliz ainda. Eu estou de jejum, mas ninguém precisa saber. Amém? E aí ele chega no capítulo 7, ainda continuando o seu sermão, e fala sobre o hábito de julgarmos os outros. E quando chegou nessa parte, eu falei, é verdade, porque Jesus falou sobre o hábito de julgarmos. Eu não estou falando de um, de outro, eu estou falando de todos. Todos nós, ele não falou para um, para outro, ele falou que nós temos o hábito de julgar as pessoas, e é verdade, né? Às vezes você vê fazendo alguma coisa que acontece e fala, nossa, né? E pronto, já julgou, já foi. E ele fala que nós temos esse hábito. Depois ele fala sobre a bondade de Deus, ensinando ainda os seus discípulos do Sermão do Monte. Ele fala sobre os dois caminhos, a porta estreita e a porta larga, que o pastor sempre fala aqui que, né, o caminho é estreito, que a porta é estreita, e o caminho é mais estreito ainda, né, assim. E aí ele pega e fala sobre os falsos profetas. Então imagine o tempo que Jesus ficou ali ensinando todos esses ensinamentos no monte, com seus discípulos. E aí ele fala sobre outros vários ensinamentos. Mas o assunto que eu quero falar hoje mesmo, o assunto principal, ele está relacionado ao capítulo 6, onde a gente encontra a oração que o Senhor, o próprio Jesus nos ensinou. Tudo isso aqui que foi falado, se você for ler a palavra do capítulo 5 e em diante,
é tudo no sermão, e é tudo Jesus ensinando os seus discípulos. E ele nos ensina uma oração modelo que nós acabamos de ler aqui. E quando eu vi a oração, né, que é o Pai Nosso, eu coloquei assim, falei, se a gente conseguir orar o Pai Nosso, porque ele fala, orem assim. E se a gente for perceber, o Pai Nosso, ele não demora 10 minutos. Se a gente ajoelhar e for orar do jeito que Jesus ensinou aqui, né? Quem não sabe orar, tem gente que fala, eu não sei orar, né? Mas Jesus ensina a orar também. E essa oração do Pai Nosso, ela não demora 10 minutos. Que é o Pai Nosso. Se você for ver, você vai saber do que eu estou falando. E eu falei, e eu vi que eu falei, essa oração não demora 10 minutos. Não demora, acho que nem 5, né? Se for ver na verdade. Mas é uma oração completa. É a oração perfeita. E aí eu fui analisando alguns pontos, onde Jesus vai falando, e aí eu fui percebendo, né, e fui pesquisando, e aí eu quero compartilhar essa parte com você, onde o Senhor fala assim, onde ele começa a oração falando Pai Nosso. E quando ele fala Pai Nosso, ele está chamando o Senhor de Pai. E quando nós começamos a orar um Pai Nosso, nós estamos chamando Ele de Pai Nosso. Será que a gente chama qualquer um de Pai? Será que a gente tem intimidade para chamar qualquer um de Pai? Eu falei, e Jesus ele pede para a gente chamar de Pai, por quê? Porque com o Pai você tem intimidade, né? Com o Pai a gente tem relacionamento, com o Pai a gente tem liberdade de falar algumas coisas. E eu falei, o Senhor ele começa nos ensinando, fala para a gente chamar Deus de Pai. E aí a segunda parte ele fala, tem a continuação, mas ele fala, santificado seja o vosso nome. E quando eu passei por essa parte, a gente consegue ver que o Senhor ele chama o Senhor de santo. Santificado seja o vosso nome. Então ele está falando que ele está declarando a santidade de Deus. Ele está falando que o Senhor é santo, o Senhor é santo. Então dá uma conotação de adoração. O Senhor é santo. E aí quando nós estamos, se a gente vê um Pai Nosso, a gente vai falar, santificado seja o teu nome. Nós conseguimos entregar nessa parte uma adoração ao Senhor. Nessa parte da oração que Jesus está nos ensinando. Aí depois ele fala, venha o teu reino. E o Marcelo foi ministrando aqui o louvor, o pastor chamou o louvor, e desde o começo, quando todo mundo foi falando, eu falei, o pastor ministrou o dízimo aqui, eu falei, o pastor eu nem vou pregar mais, porque o pastor já está falando o que eu vou falar no final, e a gente vai entender aqui, porque a gente vai falar sobre o reino, e aí ele fala, venha o teu reino. Então quando a gente ora ao Pai Nosso e fala, venha o teu reino, a gente está chamando o reino de Deus. A gente está falando, venha o teu reino. Igual o Marcelo ministrou aqui, venha o teu reino, venha o teu governo. E a gente está chamando o reino de Deus para o ambiente que a gente está. Às vezes eu estou conversando com ela e falo, às vezes a gente está ministrando um louvor, cantando alguma coisa em casa mesmo, mas a gente nem sabe o que a gente está falando. Às vezes a gente está, eu sempre falava assim, que o louvor de Jó, né? Ele fala, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Eu falo, meu Deus do céu, eu tenho medo de falar essas coisas, porque Deus me deu e Deus tomou. Eu falo, Deus, não quero que o Senhor me toma nada. Mas a gente fala, às vezes a gente canta alguns louvores que a gente não sabe nem o que a gente está falando.
E o Pai Nosso também, né? E aí ele fala, pão nosso de cada dia. Quando a gente fala, Senhor, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. A gente começa, Jesus nos ensina a declarar a providência de Deus na nossa vida. Porque nós falamos, Senhor, dá-nos o pão de cada dia, né? Venha com a providência sobre a minha casa, venha com a providência sobre a nossa vida, né? Não deixe faltar a porta de emprego. É isso que a gente está declarando quando a gente fala, dá-nos o pão nosso de cada dia. Amém? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? E aí ele fala, perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E essa parte é muito forte, porque quando a gente ora ao Pai Nosso e fala, Senhor, me perdoa da mesma forma que eu perdoo o meu irmão. Então, se a gente não conseguir perdoar o nosso irmão, a gente está abrindo a boca, orando o Pai Nosso e nos condenando. Porque o Senhor fala, perdoa ele me perdoa do jeito que eu perdoo ele. Aí tem gente que fala assim, né? Eu não perdoo nem morto. Aí está orando o Pai Nosso pedindo para Deus perdoar. Quando você fala, Deus me perdoa, se eu não consigo perdoar o meu irmão, eu estou falando, Deus não precisa me perdoar. Então eu estou me condenando quando eu falo para Deus não me perdoar, porque eu não sei perdoar meu irmão. É lógico, muitas situações, né, às vezes a gente nunca passou por uma situação extrema, porque tem situações que são extremas. Eu já vi uma irmã que é de outro ministério, e ela falou assim, irmão, eu perdoei o homem que matou o meu filho. Eu falei, irmã, você é louco. Eu falei, eu não consigo raciocinar esse tipo de coisa, né? Porque eu não passei, graças a Deus, nem quero passar, e não desejo que ninguém passe. Mas ela falou, eu fiquei frente a frente com o cara que matou o meu filho, e eu consegui liberar perdão na vida dele. Eu falei, irmã, ele mora em outro estado, como que é isso aí? Ela falou, não, ele mora na minha rua. Eu não me esqueço, o nome dela é Edna. E eu falava, meu Deus, irmã, ela falou, e eu não tenho mágoa desse. Né? Então isso é uma situação extrema, porque às vezes é algo muito pequeno que a pessoa fez para nós, e a gente fala, não perdoa. Né? Você que está em casa também, nós devemos perdoar, porque senão a gente se condena quando a gente ora o que a gente acha que é simples, né? Que todo mundo sabe orar o Pai Nosso, mas às vezes a gente não percebeu que a gente se condena nessa parte, quando a gente não consegue perdoar o nosso irmão. E aí ele fala, livra-nos do mal. E quando nós pedimos para o Senhor nos livrar do mal, né, nós estamos falando, Senhor, cobre a minha casa, né, cobre a minha família. Eu sempre saio da minha casa e falo, né, às vezes, hoje mesmo, né? E aí tem gente que fala assim, você é pastor, meu, você não pode ficar falando desse jeito não. Aí eu orei de manhã, aí eu senti a presença do Espírito assim e falei assim, vamos embora, Espírito Santo, partiu o trabalho, falei para ele. Eu falei, ele me entende, né? Por quê? Porque não importa o jeito que você tem intimidade com Ele, né? Se Ele é Deus na sua vida, você sabe quem é o Espírito Santo. E eu falei, vamos embora, vamos comigo, porque a gente sabe, mano. E eu sabia que Ele estava comigo. Hoje foi dia. Eu falei, meu Deus, cheguei do trabalho, isso é louco, nem vou falar aqui porque, né, meu? Mas eu cheguei lá, daí começa. Falei, isso não é normal. Porque ninguém, né? Algumas perseguições é normal do dia a dia de algumas pessoas que você já sabe que, mas foi diferente. E eu falei, glória a Deus.
que o Espírito Santo, eu chamei ele e falei, vamos comigo. Porque tem situações, cara, que você perde a paciência. E se você, né, o pastor fala do Luke, eu falo do meu gato. Eu tenho um gato lá, mano. O bicho eu tenho que passar e falar, Senhor, me dá graça com esse gato. O do pastor é o Luke, o meu é o alemão. O nome do meu gato é alemão. Porque ele é amarelão, nós colocamos o nome dele de alemão. É aquele gato, meu Deus do céu, só Jesus, né? Eu nunca vi um gato daquele, acho que é por causa de mim que o gato é daquele jeito. Porque, eu nunca vi um gato fazer tanto barulho, meu. Ele fica miando o tempo todo. É lógico que é gato, tem que miar, mas não daquele jeito. Eu falo, aí fica, cala a boca, meu irmão. Pode, amor. Bravo, eu fico com aquele gato. Aí, às vezes, quando eu passo assim, dou um cascudo na cabeça dele. Aí a Giovana fala, meu, bate no gato. Pô, meu, manda esse gato parar. Aquele gato me perturba. Aí todo dia eu falo assim, aí às vezes eu passo assim e falo, ô alemão, o bichinho fica assim. Ele já sabe. Aí quando eu vou acariciar a cabeça dele, ele pensa que eu vou dar cascudo. Aí ele fica assim, ó, a cabecinha. Coitado do alemão, né? Mas irmão, a gente brincou aqui, né? E a gente pede para o Senhor nos livrar do mal, porque a gente sabe, a nossa vida, ela não é normal. A vida daquele que serve a Jesus. E até o irmão falou para mim assim, caramba, irmão, o tal pessoa, ele não faz isso. E ele te afrontou hoje. Aí o outro falou assim, irmão, tem que orar mais. Eu falei, não, tem que ser assim mesmo. Eu falei, se não acontecer isso na minha vida, tem alguma coisa errada. Deixa ele me afrontar. Se ninguém te afrontar, é porque tem alguma coisa errada. Se passar muito tempo sem acontecer nada de sobrenatural na sua vida, pode ter certeza que deu alguma coisa errada. Porque é assim, irmão, a nossa vida, às vezes a gente fala assim, né? Um monte de gente fala, seus problemas acabaram. Não acabou, mas a gente consegue passar por ele de boa. E o cara falou assim, irmão, se fosse eu, falei, glória a Deus que não é você, né? Não foi comigo, então fique em paz, deixa ele. Eu sei o que é, não é normal, mas deixa quieto. Ele falou, não, se você falar, eu não vou falar nada. Eu sei que amanhã ele vai estar diferente, você vai ver. Porque é assim, irmão, vai ter afronta. E se a gente não souber falar, livra-nos do mal, Senhor. Cada uma dessas partes dessa oração é específica. Às vezes você precisa de uma parte, às vezes você precisa da outra. Às vezes você precisa orar pela provisão na sua casa. Às vezes você precisa, livra-nos do mal porque você está sofrendo muita perseguição. Às vezes você precisa de intimidade com Deus. Então você vai orar para o seu Pai e você vai ficar falando, Pai nosso, tem misericórdia. Então cada uma dessas partes é uma parte específica de que nós precisamos viver. E o Pai Nosso traz todas elas juntas. Mas tem uma parte que foi a parte que eu falei, meu Deus do céu, isso é muito forte. Quando Jesus fala assim, pois é teu o reino, o poder e a glória. E eu falei o reino, e aí eu fui ver qual o significado de reino. E o reino significa cujo território está sujeito a um reino. Isso é um reino. E eu falei, a gente pode fazer todas essas orações, falar sobre tudo isso que nós falamos aqui, mas a gente tem que estar em um território que está sujeito ao Rei Jesus.
E aí Jesus fala: pois é teu o reino. E se nós não reconhecermos que nós estamos envolvidos no reino, em que o rei é Jesus, a gente não consegue viver nenhuma daquelas outras partes. A gente não consegue desfrutar de nenhum desses outros pedidos que nós fizemos antes. A gente não consegue chamar o Senhor de Pai, porque a palavra fala que a gente só fala de Jesus se for por Jesus. E aí a gente não consegue viver isso se a gente não souber que a gente está no meio do reino cujo território é de Jesus Cristo. E aí eu fiquei pensando que eu falo, né? Eu estava até comentando com o Juninho, com os meninos ali atrás, porque eu falei, eu queria passar, e eu quero passar para as pessoas tudo que eu senti quando eu li essa palavra, porque para mim foi muito forte. E aí eu tenho certeza que quando nós não conseguimos, quando a gente não consegue sentir, se a gente vir para um culto desse, mano, e você ficar quieto, e você ficar parado e não sentir nada, você não está no reino, não. Tem alguma coisa errada, cara. Não estou falando que nós somos perfeitos, ninguém aqui é, não. Mas quando você sente um ambiente desse e não consegue sair do seu lugar, sei lá, não consegue dar uma tremida, um calafrio, não sente um arrepio, não está no reino cujo território é o Senhor Jesus. Amém? E a outra parte fala sobre o poder, pois é teu o reino e o poder. E eu fui ver o que significava o poder. E o poder significa força física, moral e ter influência. E aí eu falei, certo, força física, porque se nós não estivermos envolvidos no reino, a nossa força física não consegue sair do trabalho num dia de chuva, cansado. Alguns têm um trabalho muito pesado, igual o meu, porque o meu trampo é pesado. Tem dia que eu chego em casa mortão, e você não consegue, se você não estiver envolvido no reino, você não consegue ter força física para chegar até aqui. E você não consegue chegar até aqui e sair correndo e pular e sair. Eu falo para minha esposa que tem uns negócios aqui no meu tornozelo, né? Que vai chegando na idade, você começa a sentir umas dores meio estranhas no corpo. E aí meus tornozelos inflamados, dói demais. E aí quando a gente chega aqui, a gente consegue pular, a gente consegue correr, porque eu corro, eu fico correndo de um lado para o outro, eu fico doido. E a gente não consegue ter força física para correr, para pular, para adorar, se a gente não estiver envolvido no reino, e se não for o poder de Deus na nossa vida. Nós somos dependentes do poder moral, porque moral, o poder ele tem força moral na nossa vida. Por quê? Porque nós só conseguimos mudar o nosso caráter através do poder de Deus. Porque eu conheço muitas pessoas que às vezes a gente fala, isso aconteceu comigo, eu falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Às vezes, né, pastor, a gente consegue parar de fumar, parar de beber, parar de usar droga, sei lá, prostituição, não sei, vícios que Satanás coloca na nossa vida e a gente abraça. A gente consegue parar. Eu conheço muita gente que não é cristão, não está em igreja nenhuma, mas o cara conseguiu parar de beber, parar de fumar, parar de se prostituir, sem vir para a igreja. Eu parei de fumar, vou contar uma historinha aqui. Quando minha filha Milena, mais velha, sofreu um acidente, caiu, bateu a cabeça e ela ficou inconsciente. Ela tinha acho que uns 6 anos. É, Milena? 3? Perdão.
3 anos. Pai, eu também fiquei inconsciente. E aí, ela tinha 3 anos, ela estava brincando, caiu, bateu a nuca e ela foi para o hospital, a gente socorreu ela e tudo, e ela não conhecia ninguém, e ela falava que ela não estava enxergando, e esse dia eu falo que foi o pior dia da minha vida, porque minha filha, eu pensei que minha filha ia morrer, e o médico falou assim: a sua filha sofreu um traumatismo craniano, provavelmente. Falei, meu Deus, eu não era cristão, e eu fumava, bebia, e eu falei, meu Deus, se minha filha, eu falei, Senhor, eu nunca tive fé em nada assim, sabe, eu era nada, não tinha fé em nada, mas eu sabia que Deus existia. E nesse dia eu falei, Deus, se minha filha morrer, pode me levar junto, que eu não sou capaz de suportar isso. Aí eu falei, eu vou fazer, porque a gente já aprendeu a fazer o quê? Promessa. Aí eu falei, eu vou fazer uma promessa. Na hora eu pensei e falei, Deus, eu nunca mais fumo na minha vida se minha filha fica boa. Aí eu não percebi que Deus ia livrar eu mesmo do cigarro, né? E também ia fazer um milagre, mas eu sei que ele sabia do meu coração, porque eu não entendia. E minha filha entrou, a gente socorreu ela, teve que levar lá para o Padre Bento, que era no centro de Guarulhos. A gente levou ela, e ela teve com 3 anos, ela teve que ficar amarrada na maca, porque ela não conhecia ninguém, não parava de se bater, e a gente não conseguia, o médico não conseguia aplicar um soro nela. E aí ela chegou no hospital, ela entrou, e ninguém podia entrar, e a família da Érica, como o pessoal tudo unido, tinha 300 pessoas lá na frente do hospital, e aí ninguém podia entrar, o médico entrou junto com ela, a minha sogra foi e entrou junto, não podia entrar ninguém, mas minha sogra entrou, e eu me ajoelhei lá e falei, Senhor, eu paro de fumar, eu paro hoje, se minha filha ficar boa. Aí minha sogra veio. Isso me emociona porque foi o pior dia da minha vida, e eu sei que foi o poder de Deus que fez isso, porque o médico saiu daqui e foi junto com a gente para o hospital, porque ele falou, eu sei que você está desesperado, calma, que a gente vai ver, mas provavelmente foi um traumatismo craniano, e do jeito que minha filha sabe, só eu sei o jeito que minha filha estava. E a gente chegou lá, minha sogra saiu e falou, e veio, me abraçou e falou, a sua filha não tem nada. Ela não tinha nada, mas ela saiu daqui com um diagnóstico de traumatismo craniano, e eu sei do jeito que minha filha saiu, por isso que eu fiquei desesperado, e minha sogra saiu de lá de dentro e falou, a sua filha não tem nada. Eu falei, Senhor, eu nunca mais fumo na minha vida, e eu nunca mais fumei. Depois desse dia eu nunca mais fumei mesmo. Bebia, usava droga, mas não fumava. Porque eu não sabia, mas eu não fumei nunca mais. Voltei a fumar. E aí eu não sabia, não conhecia, meu Deus, me perdoa. E aí eu peguei e não fumei mais. E minha filha foi curada. Ela não fumaram. Aí minha filha, a gente não podia nem visitar ela. Ela fez a tomografia e não deu nada. E eu acredito, eu falei, Deus, muito obrigado por isso e tal, né? E depois de algum tempo, agora eu entendo, né? Que foi a fé e o poder de Deus que curou ela. Mas naquela época eu não sabia. Então por isso que eu estou falando, às vezes a gente consegue fazer algumas coisas sem estar na igreja, né? A gente consegue tomar algumas decisões sem estar na igreja. E aí eu peguei e falei, só o poder de Deus pode fazer isso. Aí um dia que eu fui visitar ela, eu entrei lá no quarto e ela falou, pai, estou com fome. Eu falei, está curada. Aquela ali tem uma fome.
E eu falei, ela está curada mesmo. E para honra e glória do Senhor. Até hoje ela nunca mais sentiu nada. Hoje minha filha tem 23, né? Vai fazer 24, acertei. 24 anos. E ela nunca mais sentiu nada. Ela tinha, eu me lembrei agora, não quero me alongar muito, mas ela tinha bronquite. Ela não respirava, toda semana a gente estava no hospital com a Milena. Uma irmã, eu estava levando ela para o hospital. Uma jovem, duas jovens, na perua que a gente estava indo. Ela falou, eu posso orar pela sua filha? Eu falei, pode. Ela orou na minha filha e a bronquite foi curada. Nunca mais a Milena teve bronquite nenhuma. A Milena joga futebol todo dia e não sente nada. Isso foi o que, gente? Eu não entendi na hora. Às vezes a gente não prestou nem atenção na oração que a irmã fez, porque nem a boca ela abriu. Eu não sei nem o que ela estava falando, eu não entendi o que ela estava falando. Mas o poder de Deus, irmão, o poder de Deus é demais. Ele curou ela mais uma vez. E aí eu quero falar sobre a última parte, que é a glória do Senhor. Porque no final Jesus fala, pois é teu o reino, o poder e a glória. E a glória, ela significa qualidades extraordinárias. E a gente não consegue calcular. E a gente não consegue entender. E sabe quando eu falo da glória? É o que a gente sentiu aqui hoje. É o que eu estou sentindo até agora. É o que cada um de nós aqui, alguns de nós, consegue sentir no seu corpo, que não consegue explicar, que é igual eu falei aqui no começo. Que brisa é essa? Eu estava ali, eu falei, meu Deus do céu. Eu peguei na perna do Diego ali e falei, meu Deus do céu, eu não consigo sair daqui, que eu estou chapadão. Eu falei, eu não sei se eu consigo. Eu falei, será que eu subo, que eu não subo? Você só não perde a consciência. Mas o resto, aí você olha, você vê uma fumaça, aí você vê o fogo correndo. Isso é a glória de Deus. Por isso eu gostaria que você ficasse de pé. Irmão, apaga a luz lá em nome de Jesus. E sabe por que isso é extraordinário? Porque ele não divide a glória dele com ninguém. Irmão, eu posso subir aqui. Você pode ser o mais alto, o mais forte. Você pode ser o mais bonito. Você pode ser o mais rico. Mas ele não divide a glória dele com ninguém. O reino, o poder e a glória pertencem a ele. Ele só põe a mão. Ele fala assim, ó, eu vou deixar a minha glória passar por aí. Eu não sei se você consegue perceber. Aqui existem profetas,